Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Duas das melhores engines da atualidade, Stockfish, não tem nem o que falar, a maioria das pessoas que acompanham a engine de xadrez conhece a melhor engine da atualidade. Põe o Magnus Carlsen no bolso, que é o campeão do mundo de xadrez. E aqui uma outra engine integral, eu não conhecia, tá pipocando, o cenário de engine tá bombando no mundo, tá muito legal de acompanhar, pipocando engine nova, engine forte, tá muito legal. Você que gosta de programar, se quiser você pode criar também uma engine, incorporar rede neural, tá muito bacana, tá? Tem muita gente entrando nesse mercado, esse mercado tá crescendo bem. E aqui a gente vai ver essa luta entre Stockfish e Integral, vocês não vão acreditar nessa partida. Pra mim, acho que é a partida mais estranha que eu já vi entre engines e interessante e maravilhosa que eu já vi entre engines, tá? Uma partida muito, muito legal. Por que eu falo estranha? Porque parece um xadrez de outro planeta, a gente não entende o que tá acontecendo aqui. Você fala assim, mas pode tomar, por que você não tá tomando a peça dele? Por que esse outro fez esse lance? Por que essa torre tá aqui pendurada? A gente não entende, mas é o mais alto nível, né? Então é interessante a gente entender, a gente também tem noção do nosso próprio conhecimento, que é muito distante já do conhecimento desses computadores, né? Então é por isso que é legal de olhar, é como olhar alienígenas ultra avançados jogando, mas no caso aqui são computadores. Bora dar uma olhada. Aqui peão dama foi jogado. Cavalinho F6, C4, B6, defesa índia da dama, super jogada, super comum essa variante, cavalo C3, bispo B7, o cavalo vem para F3 e aqui D6, e depois de dama C2, cavalo de bem D7. Lances padrão aqui de abertura, inclusive essas engines foram meio que forçadas a jogarem essa abertura. Quando a Integral jogou de brancas, empatou a partida. Vamos ver agora o Stockfish de brancas, que seguiu com bispo em E2, bispo em E7, seguindo o desenvolvimento. Todo mundo quer colocar o rei em segurança, né? Todo mundo é muita gente. O Stockfish não tem pressa. Segue primeiro com D5, que já é um lance interessante, porque ao mesmo tempo que fecha esse bispo, dá mais mobilidade para o cavalo. Roque foi jogado, o bispo vem para E3 desenvolvendo, e aqui diretamente cavalo G4, atacou o bispo. O bispo volta para D2 e o cavalo volta para F6. Com isso, o Stockfish ganhou um lance. Ó. Vamos voltar aqui para ver o que é ganhou um lance. O Stockfish falou assim para o Integral, posso jogar bispo D2 e jogar de novo? O Integral falou não. Ele falou, tá bom, jogou bispo E3, o cavalo veio pra cá, ele voltou e o cavalo voltou. Ele falou, pronto, consegui, né? Jogou bispo D2 e tá na vez dele de novo. Por isso o Stockfish segue agora com H3. A6 foi jogado, o Roque coloca o rei em segurança e aqui bispo C8, as pretas já vão tentando aqui ganhar um pouco mais de espaço. O bispo estava muito restrito em B7 e as pretas precisam resolver a mobilidade das peças. As brancas parecem ter mais espaço. B4 é um super lance que tira a casa de C5. H6 foi jogado e aqui torre de A em B1. Melhorando a posição das peças, ainda não tem nada de grave acontecendo, pelo menos para o nosso entendimento. Parece aquelas tipo posições fechadas de longo prazo. Cavalo H7 foi jogado e agora uma subida de torre misteriosíssima. Torre B1 com torre B3. Por quê? Né? Que é isso? Já tá saindo com a torre? Calma. Cavalo G5 foi jogado. Cavalo H2 evita as trocas. E aqui rei H8, mais um lance misterioso. Né? Por que jogar rei H8? É porque praticamente já não tem o que jogar. As pretas até queriam jogar um F5 aqui, mas não tá fácil de jogar isso. Por isso, torre A3 foi jogado. Cara, como assim? Ele deu um chapéu aqui, driblou o próprio peão, né? Deu um jeito de ficar na frente do peão. Ele tinha pedido pro peão, falou, dá licença, eu posso pular por cima de você? O peão falou, não. Ninguém pula por cima de mim, muito menos torre. Ele falou, tá bom, deu um jeito aqui, torre B1, torre B3, torre A3. Ok. Cavalo H7 foi jogado. Outro lance, as pretas praticamente não tem lance para jogar. E aqui cavalo D1, manobrando o cachorro, a torre ganhou um pouco mais de mobilidade, torre 8 foi jogado e o cavalo pula para casa de 3, as brancas estão chegando. Cavalo de D em F8, as pretas fazendo uma formação defensiva e agora mais um lance surpreendente, torre B1. O que ele quer fazer aqui? Vai subir as duas torres? Rei G8 foi jogado, as pretas já só esperam. Rei G8, Rei H8, cavalo H7, só nisso. E o cavalo vem para F3 e o cavalo vem para G6. E bispo em F1, já se antecipando a um possível salto do Pocotó, já defendendo aqui em H3, não tem tema de sacrifício, um lance de defesa. Bispo D7 foi jogado e aqui G3 restringe os saltos do cavalo com o peão protegido. Muito bem, o cavalo vem para F6 e aqui
B5, opa, temos ação aqui. Pela primeira vez na partida a gente pode ter algumas trocas. Bispo C8 foi jogado, o bispo não sabe se vai, se fica, se volta, se vai para casa, se vai para o clube, não sabe. E aqui H4 foi jogado. Pouco a pouco as brancas vão ganhando um pouquinho mais de espaço. Cavalo manobra para D7, agora o cavalo ganhou de novo a casa de C5 depois desse avanço. E aqui esse lance de outro planeta. Cara, sério, volta aqui, ó. Quem pensaria em jogar aqui um lance C5? Você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4 peças protegendo essa casa. E do nada o lance C5 aqui foi jogado. Rafa, mas tem um ataque descoberto ali em A6. É verdade, mas é um lance bonito, né? Um lance de efeito aqui muito bacana. Esse lance C5 aqui D por C5 foi jogado. E aí você fala, agora tudo bem, vai tomar o peão. Não, aí que tá a magia do negócio. Stockfish do nada. Esse bispo é o bispo mais triste do mundo porque não tá jogando. E a torre fala assim, ó, beleza, eu resolvo o seu problema, é só você me capturar. Torre por A6, galera. Não dá para entender essas máquinas, o computador chama isso aqui de brilhante, ok, né? Qual que será a ideia? Criar o peão passado? Vamos ver. A integral não pensa duas vezes, toma aqui a torre, se livra desse bispo triste, e aqui peão toma foi jogado e dama C8, já tentando controlar aqui o peão, né? Dando prioridade para o peão. H5 foi jogado, joga o cavalo lá para casa de F8. E aqui temos o lance bispo B5. Ou as peças vão chegando. O bispo por enquanto está defendendo aqui o peão. Já existe alguma pressão. Torre por A6. O integral falou, quer saber? Isso aqui tá perigoso demais. Eu vou devolver material. Pode jogar bispo por torre. Eu prefiro jogar dessa maneira. E fica com igualdade. E tá tudo certo. Vamos jogar desse jeito aí. Na verdade, se bispo por torre agora... dama toma, na verdade, as pretas estão até um pouquinho melhores com um peão a mais, né? Então foi bom o lance torre por A6. E por isso, o Stockfish não aceita isso. Ele fala, nada disso, segue com o lance A4. Fala sério. Aqui, cavalo H7 foi jogado pela 19ª vez na partida. E agora rei G2 na frieza, galera. Isso aqui é uma obra de arte. Né, uma obra de arte pura, porque a gente não entende o que está acontecendo. Por que as brancas sacrificaram aquela torre lá atrás? Tipo, era para ter um peão passado? Não, não era para ter um peão passado. Não tem mais peão passado. Por que não toma a torre? Não, ela prefere manter o bispo no jogo. Ok, cavalo G5 pela 23ª vez. E aqui temos o lance dama D3. Ok, agora a gente vê aqui. A dama continua defendendo o peão, mas mais do que isso, trouxe mais um ataque para a torre. E a torre volta. Simples assim. E o integral tem 3 pontos a mais, uma qualidade e um peão a mais. Sério, olha essa posição, uma qualidade e um peão a mais. Cadê a vantagem? Por que essa barrilda tá falando que as brancas estão melhores? É difícil esse jogo, a gente não consegue compreender. A partida segue com o cavalo em F5 e agora adivinha o lance. Se você acertar o próximo lance, você vai ganhar uma pizza de salsicha. Dica, basta olhar a estatística, o lance que já foi jogado mais vezes no jogo. Acertou. Cavalo H7, posta aí no comentário se você ganhou a pizza de salsicha. Cavalo H7 mais uma vez foi jogado. E aqui, torre H1, galera. Torre H1. Pra que esse lance? Pra ficar na frente tem um peão não sei, será que ele vai querer jogar agora outra torre na cara do bispo? Eu não sei, vamos ver, vamos assistir. Eu não duvido. Bispo F8 foi jogado agora aqui pelo integral. E bispo C3. Opa, com pressão no peão central. Cavalo de H em F6 foi jogado. Por enquanto o peão tá bem defendido, apesar de ter uma cravada aqui, ok? A gente pensa, então agora é hora, né, de jogar um cavalo por peão. Na verdade não, o cavalo toma atacando a dama, né? Então não dá tempo de tomar aqui a torre. Por isso a partida seguiu com o lance torre H4. Ok, torre H1, torre H4. Mais uma manobra muito esquisita de torre. Notem a posição das pretas, as pretas têm muito material a mais, faz tempo. E não conseguem jogar. A partida segue mais uma vez com o lance rei H8. E agora o lance de tortura. Tortura chinesa, tortura, não sei o nome que você quer dar para isso daqui. Dama C2 na maior tranquilidade. Dama C2, tirando a pressão da casa de A6. Qual a ideia do lance Dama C2? Não fácil, é passar a vez. Acho que só pode ser passar a vez. E aqui cavalo G8 foi jogado. O lance dama em E2 foi jogado. Agora eu te pergunto, se você queria ir para E2, por que você não jogou dama E2 direto quando a dama estava aqui em D3? Joga dama E2. Não. Joga aqui e deixou ele fazer o lance para depois jogar dama E2. Tem alguma razão para isso?
Com certeza tem, mas é uma razão que a lógica humana não alcança. Dama E2 agora foi jogado. E aqui C4, o computador se viu obrigado a jogar esse lance C4, que é um lance que ganha mobilidade aqui para as peças. Ok, dama por C4 foi jogado e o cavalo de G vem para casa de F6, segue o baile. Qualidade a mais ainda para as pretas, devolveram um peão, mas ainda tem vantagem material. E aqui G4 indo pro ataque, não é normal isso. Cavalo C5 foi jogado. Um lance que coloca pressão no peão central, mas deixa a torre. Tamanho é o desespero aqui do integral, da posição das pretas, que ele deixou a torre, ele falou, pode tomar. E aqui o Stockfish fala, eu não quero. Ele segue com o lance cavalo por peão, galera. Atacando o peão de F7, deixando aqui a torre. Falando, eu não estou interessado nisso. Cavalo de F agora por E4, foi jogado capturando também um pouquinho de peão e agora cai o peão de F7 com cheque, rei G8 e o cavalo volta para E5 protegido pelo bispo. E cavalo D6 ataca a dama e ataca o cavalo. E também ataca o bispo. E até agora o Stockfish não se interessou em capturar essa torre. Dama em F4 foi jogado, ok. Cavalo de C em E4, ok. Os cavalos aqui se defendendo. A torre tá caindo. Nada de capturar a torre. O lance jogado foi bispo D7, atacando a dama. Mantendo a torre atacada. Dama D8 foi jogado. Você fala, agora vai tomar essa torre. Não. O Stockfish segue com cavalo por D6. Não é possível. Cavalo por D6 e somente agora o Stockfish recupera a qualidade com bispo por E8, dama por E8. E se você prestar atenção, o Stockfish no meio, depois dessa confusão toda, tem um peão a mais. Um peão a mais. Uma torre esquisitíssima em H4 e um peão caindo. Vamos ver como segue o jogo. Cavalo C6. Esse lance abre a atividade do bispo, faz o bloqueio e a dama está protegendo agora aqui também o peão. Tá tudo seguro, as brancas se mantêm com um peão a mais. E a torre está atacada, a torre A8 foi jogada. E aqui torre H3, a torre busca mais espaço. Dama em E4 com cheque, a torre cobre. Uau, que bela jogada. Porque agora, qual é o problema, por exemplo, de dama por peão nessa posição? O problema de dama por peão é este bonito lance. Opa, dama por F8 e depois de torre por F8, cavalo em E7, que beleza, não? Com uma posição muito vantajosa no nível de máquinas já, uma posição vitoriosa para as brancas. Por isso, não dá para tomar o peão, belo recurso, por isso dama toma, torre toma, e aqui cavalo manobra para casa de F7. Stockfish segue na paz, na tranquilidade, rei F1, vai levar o rei para outro lado. Torre 8, bispo B4, propõe trocas. Bispo toma, torre toma, cavalo vem para D6, e aqui F3, tranquilamente, protegendo a cadeia de peões. Torre F8 foi jogado aqui primeiro, o cavalo aqui dá um cheque, rei H7 e o rei protege o peão. Torre B8, temos agora o lance A5, aproveitando o tema da cravada. B5 passa o peão e agora cavalo vem para G6, cuidado, isso é perigoso demais. Essa configuração aqui é muito perigosa. Se essa torre algum dia sair da fileira do fundo e essa torre, se você trocar, né, aqui uma torre com a outra, o mate é inevitável. Cavalo E8 foi jogado e agora A6 dispara o pioneirinho. Rei G8 foi jogado, o cavalo vem para E7 com cheque. Peão ataca a torre, não dá tempo de capturar o cavalo. Torre A8 foi jogado, o cavalo escapa defendendo o peão e agora tem um ataque aqui para cima desse peão e cavalo chega defendendo. E aqui, torre B1 na tranquilidade, Zumbislândia passando a vez, rei E8 foi jogado, rei E3, os reis agora vão chegando, rei D7, rei D4, rei C8, rei C5 e aqui rei B7. E nessa posição o Stockfish segue com torre A1 e deu tempo de segurar tudo. Cavalo C4 foi jogado, as pretas já não tem mais lance. Cavalo A5, dá um cheque aqui duplo. Não dá tempo de tomar aqui em A7 por conta de cavalo por C4. Esse lance vem com cheque, com vitória. Por isso rei C8 foi jogado e aqui sim cavalo toma, peão toma e rei toma, né? Aqui se tivesse capturado de cavalo também, não tem problema, torre por A5. Se torre por A7, torre toma, rei toma, e aqui rei por B5, e as brancas têm um final com um peão a mais, é um final vencedor aqui, ó, passa a vez com F4, tá vindo G5 também daqui a pouco, o rei melhora a posição, as brancas ganham esse final.
Por isso o rei C8 foi jogado, temos aqui trocas e aqui a posição dos sonhos, né? Rei toma, esse peão não pode nunca mais ser capturado porque as brancas têm um peão a mais, então aqui só é questão de tempo, né? Para o Stockfish finalizar aqui a partida. Que pérola, galera, que partida sensacional. Como eu falei, é uma partida muito estranha, né? A gente não entende o começo da partida, mas ela é tão interessante porque é aí que a gente vê o tamanho desse jogo, né? É realmente são infinitas as possibilidades e a profundidade de compreensão também parece ser infinita, né? Então é isso que é muito legal. Porque esses computadores estão jogando assim hoje, mas eles estão evoluindo ainda mais. Aonde vai parar isso? É muito legal. Beleza, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!